você está na boca do inferno, que é esse continente, que é esta nação. Você está colocado aqui e você tem um império praticamente indestrutível ao seu lado. E você não vai vencê-lo com outra arma a não ser essa espada poderosa. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus. Só que é um Evangelho bem pregado, estudado, exposto, anunciado. Não há fortaleza, império, Estado Islâmico, corrupção humana, maldade que fica de pé diante da pregação genuína do Evangelho. Então, esses dias são dias para reflexão, estudo da palavra, rever nossos conceitos, ver como está a nossa teologia, a nossa doutrina, para nós apurarmos. Porque talvez essa seja, eu não conheço a maioria das igrejas, mas seja uma igreja que ocupa uma posição muito importante nessa cidade. E quando digo essa cidade, eu me refiro a Londres também, porque os pastores aqui, eu converso muito com o pastor Márcio, é um homem muito aberto, é um homem muito malicioso doutrinariamente, é um homem muito maduro biblicamente. Então você nota que é um homem que está aberto para a verdade. Amém. Para a verdade. Amém. Então nós entendemos que essa igreja não é uma igreja que se corromperá facilmente. Amém. Muito pelo contrário, tem um exército, um arsenal de jovens profetas. Ele me disse que vocês estão estudando os projetos, o teor. Meu amigo, estudar os atributos de Deus. Eu quero que você me fale qual a última igreja que você já foi, ou de um pastor que ensinou sobre atributo de Deus. A maioria você pergunta: atributo? O que é isso? E aqui está sendo ensinado. Glória a Deus. A pessoa de Deus, quem Deus é. Aleluia. Então, eu gostaria que vocês estivessem abertos para receber e para aprender sobre a defesa do Evangelho. Agora o texto que eu vou pregar, a primeira carta do apóstolo João. A partir do verso 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo nos ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Até, presta atenção. Este texto que o apóstolo João escreveu, ele é extremamente apologético. Ele vai falar do que especificamente? Ele está narrando aqui dos falsos profetas. Preste atenção. O mundo está vivendo, escute o que eu estou falando. Eu não estou falando algo que eu vi no livro, que eu li no livro, nem que eu assisti no filme, e nem de um pregador que eu ouvi no rádio. Eu estou dizendo do que os meus olhos, que viajam o Brasil inteiro e boa parte do mundo, estão contemplando. Nós estamos vivendo o maior florescer de falsos profetas da história. Nós estamos vendo uma avalanche de aberrações teológicas, de heresias e de homens ensinando em nome de Deus, quando Deus não os enviou, como nunca na história. Como nunca. E
nós temos que nos preparar e nos combater. Você vai a cada esquina na nação brasileira, existe uma igreja evangélica. Cada mês são dezenas e centenas de ministérios que você nunca ouviu falar, que são abertos. Ordenação de líderes e pastores que você nunca viu. Ministérios de apóstolos, bispos e pais postos, infestando a nação brasileira e boa parte do mundo. Nós estamos vivendo isso. Milhões de milhares em todo o globo terrestre. E a igreja precisa se preparar para lidar com essa avalanche que está vindo. Nem tudo que se lê na livraria evangélica, nem todo programa que se ouve, nem toda pregação que se escuta, nem todo seminário que vai está ensinando a verdade. Presta atenção, Satanás insufla a sua mentira sutilmente para matar você envenenado. Eu não preciso colocar meio copo de veneno na tua água. São apenas algumas gotas, uma ou duas. Eu vou matar você. A Bíblia diz que Satanás não vem como você pensa. Ele não vai na tua casa de tridente e rabo e chifre. Ele é sutil, ele é sagaz, ele é maligno. A Bíblia diz que ele se transfigura de anjo de luz. É uma distorção sutil na doutrina, uma distorção sutil no louvor, uma distorção sutil na teologia, que pode levar milhões ao engano e a cegueira. Foi isso que aconteceu. Igrejas em cada esquina, denominações das mais diversas, conferências, doutrinas, livros por toda parte. Nós estamos vendo florescer. O Brasil hoje, por exemplo, conta com quase 50 milhões de evangélicos. Isso é um recorde. Eles estão dizendo que mais daqui a alguns anos o Brasil será um país evangélico. Ele tomará o controle, sobrepujará o catolicismo romano. Entretanto, será que esse crescimento é bíblico? Será que essas conferências são bíblicas? Será que essa literatura é bíblica? Faz parte do que Jesus ensinou? Será que tudo isso é saudável? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu gostaria muito da sua atenção, que vai ser um texto bem didático. Eu quero que você aprenda. Eu vou fazer uma pergunta a você. Alguém aqui nessa igreja acredita que Jesus está voltando? Amém. Será que você tem alguma dúvida que Jesus está voltando? Veja os sinais. Eu não estou falando, e você não disse amém só porque você é alegre. Alguma coisa te levou ao amém. Você está percebendo alguma coisa para dizer sim, Ele está voltando. O que você está percebendo? Ele nos deixou sinais. E eu vou te dizer, conheci o Evangelho em 90. Eu nunca assisti tantos sinais tão explícitos no mundo a respeito da volta de Jesus como agora. Enchentes, furacões, terremotos de larga escala em todo o globo. Você está vendo falência do sistema econômico. Você está vendo apostasia nas igrejas. E uma infinidade de profecias apocalípticas cumprindo. E a maioria que concorda. O Estado Islâmico, a pedofilia, o aumento do homossexualismo, os abortos, crimes, todos previstos na palavra. Volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. O dia de Ló, quando Jesus voltar, vai estar igual ao dia de Ló. O que aconteceu no dia de Ló? Sodomia, a explosão do homossexualismo, a aceitação do homossexualismo, a legalização do casamento homossexual. Está aí.
Tragédias naturais. Na minha época se tinha um grande terremoto a cada 10 anos. Hoje existe um grande terremoto todos os meses. O Chile foi abalado, o tsunami na Indonésia, o Japão debaixo das águas. Só nos Estados Unidos 300 mil pessoas se suicidam todos os anos. Tragédias. Mas espera aí, não foi só esses sinais que Jesus disse. Você disse para mim que não duvida que Jesus está falando. Eu perguntei aqui, quantos acreditam que Jesus está falando? Todo mundo disse amém. Mas ele não disse que só iriam ver esses sinais. Ele deu outro sinal. E se você crê que ele está voltando, este sinal ele descobre. Qual o sinal é? Mateus 24, 10, 11. Neste tempo, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Neste tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se uns aos outros, e os outros ao dirão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Meu irmão, estou aqui tentando ser boca de Deus para você. Eu não posso crer só naquilo que me convém na Bíblia. É a Bíblia toda. Ele está dizendo que próximo à volta dele haveria uma explosão de falsos profetas. Veja, o sermão é o sermão profético. Ele está dando sinais da volta. E um dos sinais que ele pontua é o quê? O que é ser? Naqueles dias acontecerão isso. Que dias? Próximos à minha volta. E o é a continuação. Também, junto aos outros sinais, associado aos outros sinais, teremos mais esse. Qual? E surgirão muitos falsos profetas. Essa profecia tem que fazer você tremer. O que quer dizer? Se Jesus disse que surgirão, e se você disse que crê que ele está próximo, há uma grande possibilidade de nós estarmos tendo contato com isso debaixo do nosso nariz, na estante da nossa casa, na TV. E aquilo que estamos comendo e bebendo não são a sã doutrina, nem a sã escritura. É profético. E ele não disse que só haveria muitos falsos profetas. A profecia não falou isso só. Não. O que ela falou? E enganarão a muitos. Jesus disse que nesse tempo multidões seriam enganadas, tragadas por esses lobos, devoradas. Ore a Deus para que você não esteja fazendo parte dessa profecia. Eu não sei se todos congregam aqui, se todos têm o privilégio de serem bem pastoreados, bem ensinados, bem doutrinados. Eu não sei também se você só come do que se aprende na igreja. Às vezes você quer dar uma beliscada em outros pregadores, na TV, em outros livros, em outros congressos, e às vezes está beliscando veneno. Olha o que Timóteo diz, não sou eu. Profecias, 1 Timóteo 4. O Espírito diz, é uma profecia de Paulo nos últimos tempos, os tempos do fim. O que o Espírito revelou para Paulo? Que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O tempo do fim será marcado por heresias, falsos profetas, falsos ensinos. É o Espírito que afirma expressamente, não sou eu. 2 Timóteo 4:1 vai mais longe, diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus, que é julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Virá o tempo. Que tempo? Virá o tempo. Agora. Eles não querem, tendo coceira no ouvido. Eu não quero esse negócio de cruz.
Eu não quero esse negócio de santidade. Eu não quero esse negócio de pagar preço. Eu quero prosperidade, felicidade. Então vamos amontoar, vamos juntar, vamos promover um doutor, um pregador, um congresso que satisfaça nossa concupiscência. Pecado. 2 Pedro, irmãos, isso aqui parece que não está na Bíblia, porque ninguém lê. Olha lá, 2 Pedro, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, o verbo haver no futuro, também falsos doutores. Porque Pedro falou haverá, ele fala de futuro, ele está corroborando a profecia do Senhor Jesus, que o fim será marcado por uma apostasia. Olha só, haverá também falsos doutores. O que eles vão fazer? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eles são astutos, eles introduzem encoberta, sutilmente, engano, mentira. Olha só o texto que ele diz: encoberta, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Agora o pior: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão negócio com palavras fingidas. O que estamos vendo em igreja, meu irmão? São igrejas multimilionárias, são templos megalomaníacos, meu irmão, são coisas, são aberrações, e eles sutilmente estão insuflando heresias, e muitos estão seguindo as suas dissoluções. Isso é mentira, não é a verdade. E nós temos que ter, eu detesto aquele cristão que não vê maldade em nada. Tem, pastor. Olha o poder de Deus, olha na TV, olha lá, vou me tocando, olha lá. Não, nós temos que ser homens. Veja só, Judas falou assim para nós aprendermos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Paulo chamou isso aqui de espada. Deixa eu perguntar, sua está afiada? Você maneja bem como soldado de Cristo que não tem do que se envergonhar? Você precisa estar pronto para combater. Pedro ainda vai dizer que nós temos que saber responder a razão da nossa fé. É cada crente que toma surra de testemunho de Jeová, que toma surra de Mórmon, do muçulmano, então, Senhor, sai correndo. Nós temos que saber responder a razão da nossa fé. Queridos, isso aqui é um alerta. Vocês sabem, nós estamos cercados, o cerco está fechando. Crente verdadeiro é uma raça em extinção. Igreja bíblica é uma raça em extinção. O que está valendo hoje é a igreja de Laodiceia, gorda, rica, carnal, sensual, imoral. E nós somos aqui os remanescentes que não se curvaram a Baal. E nós não vamos ceder. Nós não vamos. Se tiver que morrer pela verdade, morra! Amém! Não tem uma ressurreição digna! Aleluia! Não venda suas convicções, não venda o Evangelho, não ceda um centímetro de espaço para o inimigo. Aleluia! Amém! O inimigo quer, para de pregar cruz, santidade, coloca luzes, faz a tua igreja uma boate. Glória a Deus, é verdade. Isso que eles querem. Não ensina doutrina, não. Ensina prosperidade. Pastor, como eu posso ficar mais rico em Londres? Vai trabalhar, meu filho. É isso aí. Agora vamos seguir a carta. Quando estão entendendo, diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar, verso 1. Eu não entrei, isso aqui só foi introdução. O pastor falou 1h30. Ah, meu filho. Isso é igual da bola do Neymar. Amados. Ele começa a palavra amados. Pastor, você vai palavra por palavra.
amados? Primeiro, ele está aqui mostrando o destinatário da carta. Isso aqui é uma carta. Uma carta. Quem escreveu foi um dos mais poderosos, um dos melhores apóstolos, o apóstolo João, o único que não foi martirizado, o único que a tradição diz que morreu de morte natural. Amados, é para quem a carta é destinada? A palavra amados eu vou trazer para nós. A palavra amado não se aplica aos romanos, não se aplicava aos judeus, não se aplica aos muçulmanos. A palavra amados não se aplica aos tejotas, aos pagãos. A palavra amado se aplica à igreja. Então foi uma carta escrita para a igreja, para os remidos, para os salvos. E hoje essa carta foi enviada a esta igreja, a mim e a você, a nós. É uma mensagem enviada para você, é uma mensagem para mim, é um texto que foi escrito para os salvos, para nós. Glória a Deus. O que ele diz, amados? Não creiais em qualquer ou em todo espírito. Não creiais em todo ou em qualquer. Não creiais, ok? O que é a palavra creiais aqui? Ele está dizendo aqui, amados, ele está escrevendo para uma igreja. Suponhamos que ele dirigiu essa carta para cá, a igreja de Assembleia de Deus de Oxford. Ele está dizendo assim: igreja em Oxford, não acrediteis, não deis crédito, não aceitei, não sejais cúmplice de quê? De qualquer espírito. A palavra espírito aqui, ela significa, ela compreende o quê? Manifestações, pregadores, ensinos e doutrinas. João está dizendo para a igreja, não deis crédito, não aceitais qualquer doutrina, não acrediteis em qualquer livro, não acrediteis em qualquer pregador, não acrediteis em qualquer banda, solo, música ou grupo de louvor, não deis crédito a qualquer falador, não deis crédito a qualquer congresso, não deis crédito a qualquer manifestação tida espiritual. É isso que ele está dizendo. Olha que alerta bom, principalmente para os carismáticos, para os pentecostais. Olha que alerta bom. Peraí, pastor, está tendo uma manifestação. Eu vi milagre, cura na TV, ok? Eu vi um mover numa igreja tal, ok? Eu vi poder, isso, aquilo outro. Eu não estou julgando a autenticidade. Eu só estou te ensinando. João disse, tudo bem, mas não acredita em qualquer coisa. Não abra o seu coração para qualquer coisa. Não abra o seu coração. Não sejais seduzidos. Presta atenção. Ele está ensinando a maturidade. Ele está falando assim para a igreja da época: tenhais discernimento. Amém. Sejais maduros. Sabeis discernir. É isso que ele está dizendo. Não creais, não engolis, não aceitais, não creais em qualquer espírito, manifestações, pregadores ou doutrinas. Por que ele disse isso? Porque ele teve o mesmo problema que Paulo com os Efésios. Escuta esse versículo, olha que lambada que Paulo dá. Efésios 4,14: para que não sejais mais meninos, inconstantes, levado em volta, ao redor, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está dizendo em Efésios: não sejais como meninos, Efésios. Por quê? Efésios, vocês são meninos, vocês são levados como vento ao redor de doutrina. Ele usa o termo meninos inconstantes. O que ele está dizendo? Vocês são uma igreja imatura, vocês não têm discernimento, vocês são bebês. Inconstante, o que é? Eu estou aqui ouvindo um pregador, nossa, que unção, eu não gosto mais, eu gosto daquele agora. É igual um menino que brinca com um brinquedo, você dá para ele colorido, papai, joga no dia inteiro, no outro dia encostou, que é outra coisa. A igreja brasileira, ela é menina, ela é inconstante, ela fica atrás das novidades do mercado da fé. O pastor
pastor, apareceu um varão aí que adivinha o RG. E todo mundo se aglomera a ele. Aí ele vai, 2, 6, 3, 3, 4, 5, 8. Ok, e agora? E que mais? Cadê? Tudo bem, tá aqui. Quem vai pagar minhas contas? E o meu pecado? Mas você adivinhou? Beleza, anotei, é verdade. É meu RG, tá aí agora. Não sejais inconstantes. Meninos, Paulo está dizendo, amadureçam, Efésios. Amém. Discernam, não sejam levados por ventos, não sejam inconstantes, não sejam imaturos, não creiais em qualquer pregador. Meu Deus do céu, que onda que está tendo no Brasil, meu irmão. É congresso dos mais diversos, pregadores que despontam no YouTube, sei lá onde, todos os dias, livros que você não sabe de onde estão sendo publicados, shows, CDs. Ele está dizendo, não engolis qualquer coisa, não aceiteis qualquer coisa, não creiais. Criar, o que é crer? Botar sua confiança, botar sua esperança. Não confieis, não entregueis seu coração, não entregueis sua igreja, não entregueis seu ministério a qualquer doutrina, a qualquer espírito, a qualquer manifestação. E Paulo dá isso. Não sejais mais meninos, sem discernimento, inconstantes. Então alerta. Pode até ser bíblico, bom, mas Paulo fala, João diz, faz um teste. Não é assim? Quem conhece o ditado? Nem tudo que reluz. Aí não pode aplicar para os crentes. Não, reluziu é ouro, pastor. Fez reteteu, sapateou, pastor, é fogo. É fogo. A Bíblia diz que não tem só fogo santo, tem fogo do inferno também. E aí? Não criais em todo espírito. Agora vamos continuar. Antes. Opa! O que é a palavra antes? Que coisa linda a literatura. Isso aqui foi escrito no grego. Se você quiser aprender mesmo da Bíblia, vai para os originais, grego e hebraico. Aí você vai ver que o negócio é muito mais profundo, irmão, do que a gente imagina. Que esses apóstolos, principalmente Paulo, escrevia com uma profundidade. Antes. O que significa? Não creais em todo espírito. Antes, ao invés disso, ao invés de se entregar, ao invés de abrirem o coração, ao invés disso, o que ele diz? Ao invés disso, antes, provai os espíritos, provai as doutrinas, provai os pregadores, provai os livros, provai os congressos, provai a teologia. O que quer dizer essa palavra provais? No grego é dokmazo. Qual que é a ideia que João está aplicando aqui? Ele está dizendo, essa palavra significa testar, examinar, ver se é uma coisa genuína. Essa palavra dokmazo era usada, para você ter ideia, para apurar o metal, avaliar o metal. Quando eles queriam aquilatar o valor do ouro, ver quantos quilates tinha o ouro, ou quando eles queriam provar a prata ou o níquel, eles empregavam, isso aqui era na metalúrgica que ele usava, dokmazo, testa a genuinidade desse metal, desse ouro, dessa prata. Ele usava o dokmazo. E Pedro está dizendo assim, apura, testa, põe à prova, antes de aceitar, vê se essa manifestação é genuína, vê se esse pregador é bíblico, vê se essa canção é cristocêntrica. É isso que ele está ensinando. Testai, examina. Meu irmão, qual a última vez que você examinou os pregadores que você ouve, que você examinou as coisas que você faz? O que é examinar? O pregador está o pregador do momento, a doutrina. Examina a vida do camarada, examina o casamento do camarada, examina a vida pública do camarada, examina a vida privada do camarada, examina a teologia do camarada. Estamos trazendo um pregador, vem cá, como é que é? Ele só vem por 10 mil pounds, 10 mil euros. Só voa de primeira classe. Tá. De vez em quando ele usa uísque no frigobar, tá? Aqui também só aqui no hotel, tá? Você está chamando ele? Como é
com a mulher, está com o segundo casamento. Beleza. E os filhos? Espanca um de dia e um de noite. Ele estuda, não, abre a Bíblia na hora ali e fala, Deus está falando desse século. Testa. Examina. E esse grupo, então? Esses grupos de louvor? Eles não lêem a Bíblia. Eles não oram. Eles não santificam. Eles não fazem nada. Eles cantam. Nossa, que unção, hein? Unção da onde? Que unção? Unção se adquire semana após semana de joelhos, em jejum, fugindo do pecado. Isso é unção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não acredito em gente que só ouve música, consome televisão, fica horas na internet, não ora, não lê, vive no pecado e tem unção. Não tem. É verdade. João Batista diz que o reino dos céus é tomado por violência e só os que se esforçam se apoderam dele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Emocionalismo com unção. Coloque-os à prova. Teste-os. Presta atenção. João, ele não está pedindo, ele não está perguntando se você quer, ele está te dando uma ordem. Ele está dizendo para você, o crente, não engula qualquer coisa. Por quê? A mensagem é uma das mensagens mais atuais. Por quê? Porque Jesus disse que isto ia ocorrer agora, mediante a profecia de Jesus, que diz que haveria uma explosão de falsos profetas. Nós então nós então temos que colocar esses movimentos novos. Olha que coisa tremenda. Jesus profetiza lá atrás no Evangelho. João dá uma ferramenta para saber lidar quando a profecia vem. Jesus fala, ó, no futuro vai vir um besterol, uma explosão de heresia. Aí depois o Espírito inspira João, mas eu vou dar uma ferramenta para vocês discernirem como detectá-los. Antes, provai os Espíritos. Provai isso. Tá, mas como eu provo? Como você prova as doutrinas? Como você prova os pregadores? Como você faz o exame para saber se são de Deus ou não? Há pelo menos aqui 3 testes para saber se uma doutrina é heresia ou não, para saber se um pregador é herege ou não, para saber se um pregador é falso profeta ou não, se um livro é bíblico ou não, se uma igreja é bíblica ou não, se uma manifestação espiritual que está curando, fazendo sei lá o que, é bíblico ou não. Lembre-se, João ensinou você deve fazer o teste. Você deve fazer, até no Paulo Júnior, você deve pôr a prova. Está aqui mandando, que eu posso vir aqui com a retórica bonita, uma eloquência, transpirar. Isso é uma herege. Como eu examino? Como eu faço teste para apurar, para saber? Como eu submeto o metal ao exame para saber a validade, o quilate, o valor do metal? Pelo menos 3 testes você tem que fazer. Primeiro, compare com as Escrituras. Segundo, compare com o ensino de outros irmãos ou igrejas saudáveis. Terceiro, compare com ensinos da história da igreja. Pelo menos esses 3 testes você tem que fazer. Primeiro, compare com as Escrituras. Compare o que este pregador está ensinando com o que a Bíblia fala. Ele tem respaldo bíblico para falar o que está falando. Ele tem apoio nas Escrituras para ensinar essa doutrina. As Escrituras apoiam, aprovam, corroboram, ratificam o que ele está pregando. As Escrituras apoiam essa manifestação. Compare a manifestação. Está havendo sinais, cura, prodígio, mas tem respaldo bíblico. A maneira com que ocorre é bíblica. Tem um decreto bíblico, tem um embasamento bíblico para você apoiar a manifestação. As doutrinas, os seminários, a teologia, a Escritura apoia. Vá para as Escrituras para saber. Irmão, esses dias um homem, pelo amor de Deus, ensinando os gideões que nós somos deuses. Heresia! Quem disse que somos deuses?
Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o termo hebraico ali é algo similar e não idêntico. Façamos alguém que nos represente. Adão não é emanação de Deus, Adão é representação de Deus. Não somos deuses. Aleluia. Somos deuses. A deidade do homem, irmão, isso é do anticristo, porque a Bíblia diz assim: o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, é a deidade do homem. Outro dia teve outro ensinando aí sobre batalha espiritual. Sabe o que esse camarada tem coragem de falar? Deus, para tocar na terra, tem que pedir permissão do homem. Como é que é? O Deus Todo-Poderoso, vocês estudaram os atributos de Deus. O Deus que fez a terra e os céus com o seu poder tem que pedir permissão para essas minhocas, para esses insetos. Oh, Deus. A Escritura fala da soberania. Deus faz o que apraz, o que quer, quando quer, como quer, o jeito que quer. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Que Deus fecha é esse, pastor? Se você não der ordem para ele, não pode. É um Deus domesticado, fica no colherinho dos crentes. É um Deus inócuo, inofensivo, domesticado, medroso. É verdade. O Deus aqui, a Bíblia diz, o Deus da Bíblia, que o hálito dele, quando bafejou na península do Sinai, derreteu o rochedo. Nós nos cercamos a uma distância mínima de Deus, nós derretemos igual a estatueta de cera. Os serafins não podiam, eles cobriam o rosto, porque eles não podem contemplar a glória de Deus, senão eles são dizimados. Compare com as Escrituras. Teste com as Escrituras. Segundo, compare com o ensino de outras irmãos e igrejas saudáveis. Ok, está tendo um mover ali. O ensino ali, o livro ali, no congresso ali, o louvor ali. O que as outras igrejas bíblicas acham? Igreja que eu conheço do fulano, pastor, conceituado, concorda com o movimento? Não. Igreja do Bertrand Silão, conceituado, de orar, concorda com o movimento? Não. Vou falar com outros irmãos, eu conheço um pai na fé, um ancião, irmão, então aquele grupo, aquele canção, aquele pregador. Não. Acabou. Peraí, não sentiu paz da igreja B, igreja C, o ancião fulano, presbítero ciclano. Rejeita. Quando tem alguns casos na igreja, eu ligo para os homens de Deus de confiança. Isso. Vai fora. E aquilo outro? Não. Heresia. Sutil. Escondido. Vocês não conhecem aquele na TV que fala assim: amém, igreja. Vamos ser meu parceiro, Senhor. Gracinha. E velhinhos, e caroças sendo despidos. Amém. Palmas para Jesus. Gracinha. Engana? Pergunta para outros: como é que é esse camarada? Ih, ó, conheço. A doutrina dele, conheço. O culto dele, olha. Os poderes e a unção que está manifestando, sai fora. Pergunta para outros crentes piedosos, até de outras denominações. Vamos ver o que a Batista acha desse negócio aí. Vamos ver o que a Presbiteriana, vamos ver o que a outra Assembleia acha. Vamos ver os irmãos lá do Brasil, os outros países. Compare primeiro com as Escrituras, compare com o ensino de outros irmãos e igrejas saudáveis. Olha que coisa boa. Nós somos um corpo, não somos uma mão desgovernada andando em um olho, somos um corpo. Amém. Pergunte para os outros membros deste corpo se eles sentem paz. Glória. Terceiro teste que você tem que fazer: compare com os ensinos da história da igreja. A igreja de Cristo precisa voltar a estudar a história da igreja. Querida, a igreja não nasceu em Oxford. A igreja não nasceu em Franca. O primeiro pastor da igreja de Cristo não foi Paulo Júnior nem o Beziel. A igreja nasceu em Atos capítulo 2. Nós temos 2000 anos de história. Prove os espíritos, prove as doutrinas, teste-os. Como? Compare com os apóstolos. Os apóstolos ensinaram isso. Teve essas manifestações na vida dos apóstolos. Os
Inácio de Antioquia, Agostinho de Hipona, a era da patrística, os 7 primeiros séculos, ensinaram isso? Apoio isso? Concordo com isso? A época da reforma, Lutero foi a carta de Romanos, se debruçou na Bíblia. Lutero, Calvino, Zwingli, os reformadores ensinaram isso. Concordam com essa manifestação? Depois tivemos os puritanos, John Wesley, John Knox, nós tivemos Jonathan Edwards, que ensinaram isso. Spurgeon ensinou isso. Dr. Mark Lloyd Jones ensinou isso. Compare com a igreja. Porque veja só, o livro é o mesmo. A interpretação é que vai mudando. O pastor interpreta essa doutrina assim. Aí o pastor que fala, ele interpreta essa doutrina assim. Aqui. Paulo interpretava assim. Agostinho de Hipona interpretava assim. Lutero interpretava assim. Hudson Taylor interpretava assim. Spurgeon interpretava assim. John Wesley interpretava assim. Está correto, irmão? Glória a Deus. Vai para a história. Você tem 2000 anos de história e cai com nós, hein? Você tem um julguinho a mais, porque você está no país. E a história religiosa, teológica dessa nação não é brinquedo. Os maiores vultos dos últimos séculos viveram aqui. Aqui é a terra de Richard Baxter, John Owen, é a terra de Cotton Mather, é a terra de Michael Jones, John Stott, John Wesley, Charles Spurgeon. Você tem um legado histórico aqui fantástico. Coma dessas doutrinas, beba dessas fontes que não é heresia que sustenta. Aleluia! Compare. Primeiro, com as escrituras. Segundo, com outros irmãos de outras igrejas. Porque às vezes sai do nosso poder. Chega um cara ressuscitando morto aqui. O pastor Ezequiel ressuscitou o terceiro. O homem vai no velório, o morto pula. O morto sai de lá, vai para o Wembley. Amém. Deus, glória a Deus. Pastor Ezequiel o quinto. Ressuscitou o décimo. Como é que você sabe lidar com o sobrenatural? É difícil. Não é fácil. Mas aí você fala, não, calma, respira, Marcos. Isso. Vamos devagar. Vamos ver onde isso vai. Aí, o que você tem que pensar? Está fazendo sinais? Tá. Pastor Marcos, mas não é os sinais que autentica, não. Não. O que é? Marca aí 1 João, vamos para Apocalipse 13. Vamos lá. Vocês queriam a Bíblia? É Bíblia. Quer Bíblia? Eu vou te dar um teste e esse você não vai esquecer nunca mais. Nunca. É um teste, você não vai esquecer nunca mais. Apocalipse 13, verso 11. Olha lá. 13 anos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha o 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Presta atenção. Olha só como é que se discerne um falso profeta, uma heresia, uma manifestação demoníaca. Vi uma besta que tinha pele de cordeiro, parecendo cordeiro. O que é parecendo cordeiro? Parecendo Cristo. Parecia cristã, ela tinha aparência de cristã. E em paz, de maneira que fazia sinais. Até fogo descia do céu. Você não crê num homem, num pregador, num livro, num seminário, só porque faz sinais, só porque tem prodígios. Não, olha só. Ela parecia como cordeiro, cristão de Deus, mas falava como dragão. Os sinais eram de cordeiro, a aparência era de cordeiro, mas hora que abria a boca, a doutrina era de Satanás. Está ressuscitando aí, pastor Márcio? Está quanto? 28, ok. Vamos num culto ver o que esse cara prega. Não, pastor, para quem não culto? É 28 morto. Eu quero ver o que ele ensina. Não, pastor, a pele, o balido, eu vejo. Eu quero ver o que ele fala. Aleluia. Aí você vai no primeiro culto.
olha, o Senhor Jesus pisou aí. Um homem bom, um profeta bom, mas não era Deus. O quê? Como que você discerne um falso profeta? Meu irmão, eu não quero nem saber se tira o paletó, se sapateia, se anda igual aranha. Eu não quero nem saber se puxa o câncer daqui e vem na mão. Eu não quero nem saber, eu quero saber a hora que abre a boca. É a sua doutrina, a sua pregação que vai desmascarar, que vai dizer se ele é um homem de Deus, se ele é um profeta, ou se ele é um herege, um falso profeta. Não importa os sinais, meu pastor, mas sinais não é de Deus? Aqui não é de Deus, aqui é da besta. Lá em Mateus, Jesus diz que eles farão sinais. Mestre, ressuscitei em teu nome. Curei enfermos, meu Deus. Fiz muito milagre. Misericórdia. O que é que ele vai responder? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que Paulo fala, não sejais meninos. Existe a cura bíblica, sim. O milagre verdadeiro, claro. É uma manifestação do céu, sim. Mas nós temos que saber discernir. Amém. Cuidado. Provai-os. Agora volta para 1 João. Por favor. Testes. Olha que coisa bonita que eu vou só ler. Irmãos, pastor, é bíblico o que você está falando? Fazer o teste. Eu vou só ler, escute. O que está em Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram à noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres, quem? Os bereanos, do que aqueles que estavam em Tessalônica. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Sabe quem que os bereanos estavam examinando, mano? Não era de Macedo não, filha. Era o apóstolo Paulo. Paulo chegou para pregar na sinagoga dos bereanos. Assim não, vamos ver. Como é que ele falou? Se os bereanos submeteram a Paulo e Silas a um teste, como que nós vamos submeter essa horda que está aí fora? Esses cantores, esses milionários, esses mercenários, essas unções doentes, malucas. Os bereanos diariamente. Falou uma frase, olha aqui. Falou outra, olha aqui. Examine, meu irmão. Estude, faça uma leitura apurada desses movimentos. Silas, o maior apóstolo que já pisou na terra. Vamos continuar. Por que João usa o termo espírito? Você sabe? Olha que coisa forte, eu não queria falar, mas tem que falar. Olha lá. Amados, não creais em qualquer espírito, antes provai espíritos. Tá bom, vamos lá. Que coisa mais forte isso aqui. Amém. Por que Paulo usa o termo espírito? Porque falar, amados, não creia em todo homem. Amados, não creia em toda igreja. Amados, não creia em todo... Não creia em todo espírito. Escuta. Sabe por quê? João está dizendo assim. Porque atrás de todo falso profeta, atrás de toda seita, por trás de todo falso ensino, está a mão de Satanás. Satanás é o promotor do engano. Satanás é o pai da mentira. É Satanás quem distorce a escritura. Gênesis 3:1. Meu irmão, olha só. 3:1 a 5. Olha o que ele disse para Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Porque Deus falou para Eva: de toda a árvore do jardim podeis comer, só não toqueis na árvore do conhecimento do irmão. O diabo pegou a mesma verdade. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore. Ele falou: não, comereis de toda, só não
toqueis no conhecimento do bem e do mal. Satanás distorceu, ele seduziu, ele jogou uma isca, ele acabou de distorcer a palavra, de criar uma heresia. Olha isso em Mateus 4,6. Se tu é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Usou o Salmo 91. Tentou Jesus na soberba da vida. Mostra quem você é, camarada. Bate no peito e fala que tu é Messias. 1 Timóteo 4,1. Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. É Satanás que está por trás do falso profeta. É Satanás que está por trás da heresia. Meu irmão, nós estamos falando de uma luta ferrenha. Isso aqui não é brinquedo, não. Eu estou falando de uma mente maquiavélica, inescrupulosa, inteligente, que fica elaborando planos, que fica trazendo estratégias para arrebatar para suas mãos o povo de Deus. O diabo. Não subestime, não. Você acha que você é quem? Meu filho, quem que ele engana com a primeira doutrina? 1/3 dos anjos. Bem, eu vou convencer vocês que o eu sou está errado. E eu que sou o cara. Sabe quem não tem sucesso? 1/3. Vem comigo, eu acredito. Ele não vem aqui com uma besteiral aqui. É, irmão! Um negócio bonito. Isso é sofrimento. Sofrimento não é Deus. Larga disso. Vem pra cá. E vem o canto da sereia. Que você acha? Mas tem um negócio. Representa tudo que você tem. Vai, é uma oferta de sacrifício. Tem um médico lá, se você quiser, ele abre e leva teu rim também. Não é assim? Aí os negros estão tudo na justiça querendo os negros de volta, porque deu tudo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Satanás que está por trás desse irmão, esse inimigo. Eu vou te falar uma coisa do diabo para você aprender. O diabo não tira férias, o diabo não cansa, o diabo não envelhece. É diabo, o mesmo diabo que era ontem, é hoje, continua sempre diabo. É um diabaço esse diabo. Só não brinca com ele. Porque ele está bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele sabe que ele não tem mais o perdão, que espera o lago de fogo, mas ele levará quantos mais ele puder levar consigo. Nós temos que ser espertos. Vamos continuar. Provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído para o mundo afora. Irmão, olha o que João está falando. João, você não falou isso. Se o João está falando 2000 anos, já daqui muitos falsos profetas já estavam no mundo. Imagina hoje, 2000 anos atrás. Por que temos que pôr à prova os ensinamentos? Porque existe muito engano em toda parte. O que João está querendo dizer assim é assim, ó. Crente, por onde você andar, para onde você for, ali vai ter engano. Você já viu? Todo lugar que tem a igreja de Cristo também não aceita. Todo programa que tem uma coisa boa, logo depois tem uma ruim. Ele está dizendo, por toda parte do mundo haverão testemunhos de Jeová, mormons, kardecista, ordem Rosa Cruz, espiritismo, haverá umbanda, quimbanda, muçulmanos e os hereges desses últimos. Por exemplo, o pastor Danilo da minha igreja está fazendo uma pós-graduação, um mestrado em teologia. Ele disse que agora tinha um fenômeno no Brasil chamado neopentecostalismo, que está passando as estribeiras. Agora tem um outro que ultrapassou, o isopentecostalismo. É acima. Sabe o que é o iso? Eles fazem cirurgia dentro do culto. Você está com um tumor, pegam navalha. Eles abrem a pessoa dentro do culto, sangue, coisa que eu não sei o que é aquilo. E abre Bíblia, canta aí no coro. É o isopentecostal, uma coisa virando aberração. Você se lembra do médico famoso no Brasil, o Dr. Fritz? É aquilo lá.
dentro da igreja evangélica. Por que tem gente, minha filha, mulher pobre, aposentada, com dor, à beira da morte, ela vai tomar qualquer coisa, ela quer ter alívio, e ele está falando que cura de graça em nome de Deus? Isso é impossível de não ser pego. É só quem está com conhecimento da cura. Então está dizendo, muitos falsos profetas estão levantando. O verso 2 ele diz, agora vamos lá: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Vamos lá, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Olha que coisa interessante. Nisso vocês vão saber se a doutrina é certa, se o pastor é bíblico, se a igreja é certa. Ele está ensinando aqui como você vai discernir o movimento, a unção, o pregador, a doutrina. Quando? Nisto conhecereis se a doutrina é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Por que João falou isso? Vamos lá, você vai entender. Por incrível que pareça, essa epístola foi escrita mais ou menos no ano 90, 80 da era cristã. João era o único apóstolo vivo. A igreja de Cristo já estava sendo assediada por heresias. E a maior delas na época era uma seita chamada gnosticismo. É do verbo grego gnosis. Gnosco, conhecimento. Conhecer. Gnosco, conhecer. Gnosis, conhecimento. O que os gnósticos ensinavam? Que a matéria é má. Tudo que é matéria é mal. E que só o Espírito é bom. Então, que Jesus, o representante de Deus, não poderia ter sido homem. É impossível. Jesus não veio em carne. Porque a encarnação de Jesus, para o gnóstico, seria improvável, impossível. Por quê? Porque a carne, a matéria é má. E não tem cabimento um Deus mau. Então Jesus era só Espírito. Jesus andava na praia e não ficava pegado com os gnósticos. Era um Espírito andando entre nós. Isso era uma blasfêmia. Por quê? Negar a encarnação de Jesus é negar a humanidade de Jesus. Jesus, para ser Jesus, tem que ser 100% homem e 100% Deus. É o que o Concílio de Calcedônia chama de união hipostática. As duas naturezas convivem no mesmo homem sem se misturar. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se você negar uma das partes, heresia. Os gnósticos, não, Jesus não tem carne. Por isso ele fala desse jeito: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é para aquela época. Todo mundo sabe que Jesus veio em carne. Não é isso que Sócrates, não é assim. O que é a encarnação de Jesus? Jesus ter vindo em carne é uma doutrina. A humanidade de Jesus, comprovado na Bíblia, profetizado por Isaías. Ó, um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Que é isso? Humanidade e divindade. Filho não nasce. Filho é soberano, eterno. A divindade. Menino nasceu, a humanidade. Olha só, um filho se nos deu, a divindade. Jesus é eterno, sempre foi Deus. Mas um filho nos nasceu. Amém. A encarnação, a humanidade. Então Jesus é 100% homem, 100% Deus. Quer ver uma prova disso no barco? Os discípulos foram para o outro lado do mar, tempestade. O homem está tão cansado que dormiu. Humanidade. Agora quer ver a humanidade junto com a divindade na mesma hora? O discípulo acorda ele, repreende o mar. Divindade. Humanidade estava cansada, a divindade repreendeu o mar. Mesmo. O que é então a humanidade de Jesus? Uma doutrina. Uma doutrina. Está onde? Ensinado nas Escrituras. Todo pregador que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo pregador que confessa
uma verdade bíblica. Todo congresso, todo mover, todo milagre, toda doutrina que tem apoio nas Escrituras é de Deus. Amém. É isso mesmo. A encarnação é uma verdade bíblica. Então, todo aquele que ensina uma verdade bíblica, prega uma verdade bíblica, canta uma verdade bíblica, vive de acordo com a Bíblia, esse você pode aceitar, esse você pode ouvir, esse tem respaldo. Glória a Deus. Amém. Então você pode ver que o vetor que domina aqui, que João está deitando e rolando, não é a manifestação pela manifestação. Manifestou é de Deus. Não, meu filho, é a palavra. Se tem respaldo bíblico, eu recebo. Se não tem, eu não recebo. E ele continua. E todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, não é de Deus. Aquele que rejeita um conceito bíblico, que distorce, que nega uma verdade bíblica, não é de Deus. Tá, pastor, eu vi aquele pastor e realmente eu vi. Ele falou que Deus tem que pedir permissão para tocar na terra. É uma verdade bíblica? Se não é uma verdade bíblica, esse espírito não é de Deus. E por que você continua ouvindo ele? Aqui o texto. O outro que diz que nós somos deuses. É uma verdade bíblica? Se não é uma verdade bíblica, esse espírito não é de Deus. Pronto. E não é só um tropeço. Eu não estou falando de tropecinho, pastor Maria. É que eu não estudei. Eu estou falando de aberração. É a mesma coisa de mandar rezar para Maria. Um cara que manda rezar para Maria não está equivocado. Ele está inspirado. Outra coisa, tá? Todo espírito que não confessa Jesus em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Uai. Todo aquele que corrompe o ensino das Escrituras. Obrigado, filho. Vai, não pegue mais. Vai e não pegue mais. Olha que coisa forte que João usa. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Falei que era apologia. E o homem me deu tempo. Se você tiver algum problema, fala com ele. Por que ele usou esse termo? Todo aquele que não confessa Jesus em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Todo aquele que corrompe a verdade da Escritura, de certa modo, é um tipo de um anticristo. O que é anticristo? A palavra é anticristão, antidoutrinário, antiapostólico, anti-escritura. Rejeita Cristo, a verdade de Cristo, a palavra de Cristo. Então todo aquele que distorce a palavra é em certo aspecto um anticristo, um tipo de anticristo. Olha 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora, como já ouviste, que vem o anticristo. Estou falando do anticristo escatológico, vem, porque não veio ainda. Vem, é o filho, o anticristão, o bichão mesmo. Só que ele diz, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. Já tinha anticristos na época dele. Quem era? Nero? Nero? Imperador Nero se declarou um Deus. Tentou dominar o mundo, é um tipo de anticristo. Depois de Nero, Domiciano foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Nero Domiciano, Flávio Titus Domiciano exigia no império dele ser adorado como Deus. Por isso que ele matou um cristão. Nem outro Deus pode ser adorado a não ser Domiciano. Já viu os anticristos? E quem são os anticristos? Quem negam as verdades da Escritura. Sabe o que João está dizendo? Eu vou te falar aqui uma coisa muito forte. É que os crentes hoje não gostam de coisa forte. É verdade. Isso é tudo mamão com açúcar. Mas na Bíblia não tem mamão com açúcar. Na Bíblia é fel e vinagre. E sal, A Bíblia é vinagre. A Bíblia só não é vinagre para crente. Aleluia. É só para crente. Amém. Bode não tem vez com a Bíblia. Joio não tem vez. Virgem nessa
A única coisa que espera é espada. Glória a Deus. Agora, o que João está querendo dizer em miúdos? O mesmo Espírito que atua no anticristo está nos falsos profetas. Você já imaginou quem que é o anticristo? Ele vai ser possesso do diabo. E ele está dizendo que quem fala essa palavra é o anticristo. Agora vamos continuar. Verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É simples o que ele está dizendo aqui, Filipe. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Certo. Tá, o que tem? O verdadeiro crente discerne os falsos profetas. Filhinhos, quem é os filhinhos? Igreja. Quem habita na igreja? O Espírito Santo. Então, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido. O que é vencer? Vocês têm discernido, vocês têm superado, vocês têm rejeitado os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós. Quem está em vós? É o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. O crente verdadeiro não engole qualquer coisa. O crente verdadeiro sabe discernir, não pelo dom dele, mas pelo Espírito que nele habita, as heresias. Sabe o que é isso? É assim, o crente verdadeiro pode não ter dente, você não sabe. Ele pode assinar assim. Aí a mulher fala, tem que ser extenso, ele assina assim. Até promover ele. É assim, o crente verdadeiro. Nossa, o Rabão está escondido. O diabo. Ele vê todo mundo feliz, ele cura. Ele fala assim. Eu não entendo isso. Eu nunca vi. Ah, Senhor, nos ensina, Pai. Glória a Deus. Mas não sei o que faz. Que isso é boa. Ai, cura o morto, levanta o sal. E o homem está pregando isso. Eu vou para as escrituras, eu vou orar. Ele não morre. Ele não sente paz. Ele sai ligando a TV, qualquer cara lá. Igual tem lá no Brasil. Ele sai da frente. Subiu com a mulher que fumava. Vem cá. Deus vai te libertar do fumo. Eita, glória, vai. Cadê esse gato? Está aí no púlpito. Tá. Acende. Acende, filho. Traga. Pastor, traga, eu tenho autoridade, traga. Agora vai o absurdo, é cão mesmo. Solta pelo pastor, a mulher ímpia, constrangida. Aí, meu irmão, quando o crente começa a constranger ímpio, é porque a coisa está feia. A mulher solta um trago de cigarro em cima de um púlpito, num culto público, pelo nariz. Eu vou dizer, se tem um crente na plateia verdadeiro, ou na TV, no mesmo instante vomita. Não precisa saber quem é, não precisa ter estudado. O espírito que está nele não aceita uma aberração dessa. Filhinhos, já tende vencido os falsos profetas. Vocês têm um detector de falso profeta. O Espírito Santo. Você acha que o diabo passa bem em quem tem o Espírito Santo fácil? Glória a Deus. O verdadeiro crente discerne os seus profetas. Maior é que está em vós, é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, os falsos profetas. O engano, mentira. Pode perguntar, eu estou pregando aqui os pastores, os mais velhos, já está puxando coisa na cabeça. Pastor de razão. Pastor de razão. Ancião fulano não cai em qualquer coisa, eu me lembro. Irmã de oração lá também não aceita. Aí os pastores devem ter pensado, rapaz, mas tem uns modinhos aqui que aceita qualquer coisa.
E eu estava desconfiado que era bode. Agora eu tenho certeza. Pastor, vem cá, eu vou meter os patuá legal. Sai fora, mulher. Pastor, tem uma crise enterrada com a Pepsi aí pra lá em casa. Ah, filha, volta pra macumba, minha filha. Deus faz também começa a ver. Cuidado, pastor. Às vezes está aqui dentro. Pastor, Deus me deu um sonho que eu tinha que dormir na laje da casa. É, pra quê? Não sei, eu vou saber lá em cima. Aí cai um raio e mata a minha carta. É, eu acho que eu já sei. Deus queria levar a raça. Deus queria dar essa alegria para nós. Quando vier contar uma coisa, é só você responder assim: oi, Marco, beleza, só me acha a base de perfil, eu vou tomar água e espera, né? Faz assim, igual o leão da montanha, se vira para a direita. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Amém. Irmão, se você deixar passar um falso profeta agora ele vai ficar na sua mira. Vamos lá, agora você vai para acabar. Ó, verso 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Agora João vai fazer o quê? O tema da pregação dos falsos profetas. Eu vou falar o tema do que eles pregam. Vocês querem saber o tema da pregação? Sim. O conteúdo da pregação, a doutrina deles. Olha lá o que ele está dizendo. Olha, eles procedem do mundo. Primeiro João está dizendo: falso profeta é ímpio. Não existe falso profeta crente. Ah, pastor, é crente, mas fala besteira. Não, você fala besteira, não é crente. Ele fala: procedem do mundo. Quem procede do mundo? Você procede do mundo? Eu não procedo do mundo. Ele está dizendo que esses falsos profetas nunca foram regenerados, não são filhos de Deus, não tem Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não ensina heresia. Quem é movido? Seguinte, pecamos. Os filhos das trevas têm sido mais prudentes que os filhos de Deus. Deus, amor, homossexualismo, pedofilia, islamismo, engano, mentira, Senhor. Mas aqui estão 7.000 joelhos que não se dobraram à palavra. Há um remanescente que o Senhor tem guardado, Senhor. Ah, mas capacitam, com a força que nós temos ainda não é suficiente. O inimigo está muito poderoso, muito armado, equipado, Senhor, astuto. Equipa a tua igreja também. Unge ela com o seu espírito, dá discernimento, ousadia, atrevimento, coragem de resistir, de confrontar, de pregar, de anunciar, de estudar minuciosamente as sagradas escrituras. Amém, Senhor. Deus sabe. Queima corações, arda a verdade no nosso peito, oh Espírito Santo. Se você tem sede demais, peça. Se você quer que Deus abra teus olhos para coisas maiores, peça. Se você quer sair da meninice, se tornar um homem ou uma mulher na fé, peça. 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 Diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, direto do Pai das luzes, do céu. Você quer sabedoria? Você quer dons? Você quer poder? Unção? Peça.
jovens poderosos, evangelistas, pregadores,